Fala pessoal, episódio novo aqui do nosso Fazecast, um episódio que traz uma questão também de ferramentas, formas diferentes de estar trabalhando marketing, dentro da comunicação com seus clientes, prospects, e é um assunto que eu acho que muita gente vai gostar de escutar, porque tem cases de sucesso aí por trás, que muita gente pode trazer para as suas empresas e aplicar dentro das suas estratégias. A gente vai falar sobre conversational commerce. O que é isso, Matheus? É uma forma de a gente trabalhar o WhatsApp, por exemplo, como uma ferramenta não só de saque, de conversa ali para atendimento com o nosso cliente, mas também para gerar vendas, para trazer conversão para as suas estratégias de marketing. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Vou trazer um convidado especialíssimo, que é um grande amigo que o mercado me deu, e a gente vai falar sobre isso. Ele vai trazer, como eu falei, um pouco do sucesso dele dentro de algumas empresas que ele implementou e está trazendo alguns resultados para vocês conhecerem. O Thiago Freitas é esse grande amigo que eu tive no mercado. Eu vou falar um pouquinho, como sempre, eu vou ler um pouquinho da trajetória dele, que eu acho que é muito pertinente trazer, porque eu não consigo decorar uma trajetória de anos e anos de uma pessoa que tem uma carreira tão brilhante. Então, eu vou ler um pouquinho aqui, vou trazer um pouquinho dessa experiência dele. Então, Thiago Freitas, pós-graduado em marketing digital, mais de 15 anos de experiência no mercado, então, a gente chama sempre dos dinossauros do marketing, então ele já é uma dessas figuras emblemáticas no mercado. Ele tem uma atuação de CRM no Grupo Ago, conseguiu atingir resultados mais de 300% de aumento de venda no digital, com a implementação da estratégia marketing voltado para growth. Trabalhou também como CRM e marketing digital na L'Oréal, onde liderou o projeto de construção de jornada automatizada de CRM, utilizando o WhatsApp como uma integração com o Salesforce. Então, traz muito dessa experiência que a gente está falando aqui, dessa linha da conversa no WhatsApp como um canal de conversão. Então, eu vou trazer aqui o nosso grande amigo Thiago Freitas, para ele falar um pouquinho também com vocês dessa trajetória, dar as suas boas-vindas aqui para o pessoal do Fazecast. Olá, pessoal do Fazecast, tudo bem? Olá, Matheus. Obrigado à Fase 2 pelo convite, obrigado a você pelo convite. Vocês, onde estiverem nos ouvindo, nos assistindo, independente da hora, acredito que será um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês. E, ao final, acredito que teremos bons insights para você implementar. Eu implementei em 2 segmentos diferentes, indústria automotiva e beleza, mas os princípios servem para qualquer empresa e de qualquer tamanho, Trabalhar com conversational commerce, trabalhar com WhatsApp, que hoje é tão latente na nossa sociedade, todo mundo, todas as empresas usam o WhatsApp, seja como canal de atendimento, seja como canal de vendas. Acho que ficam aqui bons insights ao final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Perfeito. E trazendo já isso, a gente está falando muito do WhatsApp como esse canal, e eu queria muito te escutar com uma primeira pergunta, para a gente fazer esse contexto inicial, como que você enxerga a evolução do WhatsApp como uma ferramenta de contato com nossos clientes, que sai dessa premissa de ser só um canal de saque, como eu comentei, mas também um canal que traga conversão, que tem outras finalidades estratégicas que podem ser muito fundamentais para o marketing das empresas, como você pontuou perfeitamente, desde as pequenas, as médias e grandes empresas, isso acho que pode ser utilizado. Então, como que você enxerga a evolução desse canal e como que você enxerga que as marcas estão utilizando isso dentro das suas estratégias? Aí trazendo os seus exemplos e a sua visão também sobre o mercado. Sim, super. Bom, eu acredito que começa com as pessoas. Então, o WhatsApp foi um canal que penetrou muito no Brasil através das pessoas, os grupos do WhatsApp depois foram se formando, em que as pessoas conversavam sobre temas variados e teve uma penetração muito grande. Ainda tem até hoje, quase 95% da população usa o canal do WhatsApp. E aí as empresas começaram a ver essa oportunidade de se comunicar com as pessoas. Então, começou como um canal de atendimento, como um canal de saque, começou de uma forma totalmente informal. Eu lembro que os vendedores começavam a usar com seus clientes, porque eu já estava no WhatsApp, eu já tinha grupo de família no WhatsApp e eu acabava criando grupos com os meus clientes. Então, só que aí cada vendedor fazia o seu, trazendo para uma realidade da empresa, cada vendedor se comunicava com o seu grupo ali, com a sua bolha, fazendo os seus próprios grupos no WhatsApp. Depois, o WhatsApp começou a se profissionalizar, tivemos o WhatsApp Business, depois o Business API, e aí as empresas começaram a ter os seus canais oficiais dentro do WhatsApp, começaram a estruturar essa comunicação
Começou com uma parte de atendimento aos clientes, para tirar dúvidas das consumidoras, e depois aí a coisa foi evoluindo para um canal de vendas. E o time da Meta sempre começou a trabalhar nisso e viu uma grande oportunidade de trabalhar vendas ali dentro e criar várias funcionalidades que a venda pudesse ser realizada através da API do WhatsApp. Então, eu vejo essa evolução. Não, e olhando o WhatsApp como uma ferramenta dessas estratégias, como que isso surgiu no Grupo Ago, como você teve a experiência, na L'Oréal, como um insight, né, para utilizar essa ferramenta, como um canal estratégico, né? E qual era a dor que vocês sentiam, que o cliente tinha, ou vocês tinham como marcas, para utilizar essa estratégia dentro desse macro que as duas marcas tinham dentro de canais que utilizavam dentro da sua rotina? Sim, super. Bom, tudo começa com uma dor que a gente tinha dos vendedores quando eu cheguei no grupo. Eu trabalhei como gerente de marketing do Grupo Ago, né, só para contextualizar. O Grupo Ago é um grupo de concessionárias de luxo, concessionárias da Mercedes. A primeira concessionária da Mercedes, lá em 1954, é uma concessionária do Grupo Ago, e desde então o grupo vem se especializando em concessionárias e marcas de luxo. Mas quando eu cheguei, a gente tinha um problema na parte de vendas digitais, ali, dos leads. Os vendedores reclamavam muito que os leads eram leads frios, que não eram leads muito qualificados. E aí eu comecei a investigar esse problema, comecei a olhar as campanhas, a gente teve que refazer toda a jornada de campanhas, e aí a gente está falando de Google e Meta, para melhorar a qualidade dos leads que chegavam. A gente teve que fazer também um trabalho no site, praticamente refazer o site para colocar boas páginas de produto, e não adianta ter boas campanhas, não adianta você chamar a atenção das pessoas se você não levar elas para um ambiente qualificado, um ambiente que tenha bastante informação. E quando a gente está falando de produtos que têm vendas complexas, independente de ser carro de luxo, pode ser maquiagem, pode ser roupa, são produtos que têm uma venda que você precisa de uma assistência, você precisa construir páginas que falem bastante desse produto. Acho que o e-commerce tem evoluído bastante nesse sentido, e foi o que a gente fez. A gente colocou foto do carro, a gente colocou vídeo do carro, e aí vai uma parceria muito grande com a montadora também, para fornecer bastante conteúdo, para que a pessoa pudesse aterrissar do anúncio numa página com bastante conteúdo. E ali, antes de passar para o vendedor o lead, né, que a pessoa preenche o formulário e vai direto para o vendedor, nós tivemos ali um insight de colocar um botão do WhatsApp nessas páginas de produto para você conversar com a consultora. E era uma consultora que conversava e tirava as potenciais dúvidas e analisava. Você podia eu contar a sua situação, eu tenho um carro assim, eu quero vender o meu carro primeiro para depois comprar, não, eu já tenho dinheiro. E você começava ali uma pré-venda com ela. E ela fazia essa pré-qualificação do lead até o ponto de agendar uma visita concessionária. E aí passava o bastão para o vendedor. E o vendedor depois recebia, né, o lead ali, já o cliente, o potencial cliente na concessionária, e fazia o que ele sabe fazer de melhor, que é aquela venda do presencial, da loja física. Então, a gente conectou desde o início da jornada com mídia, Google, Meta, chamando a atenção das pessoas, levando para uma página boa do produto, que era o site, iniciando e abrindo conversas com uma consultora, que a pessoa estava ali no one-on-one, através do WhatsApp, que é um canal que todo mundo tem, todo mundo usa, fazendo essa consultoria e tirando suas dúvidas. Quando a consultora percebia que realmente o cliente era um lead quente, estava pronto para ir na concessionária, para fechar negócio, para ter a experiência física do carro, passava para o vendedor. Se não, ele entrava numa jornada ali de CRM, para poder ser munido com conteúdo, até o lead ficar quente o suficiente para passar esse bastão. E, por sua vez, o vendedor, quando recebia, já recebia esse lead com todo o histórico de que a pessoa tem, um histórico já de uma pré-negociação. Eu já tenho um carro, já tenho uma carta de consórcio, ou eu já tenho dinheiro para poder comprar aquele veículo. Então, era muito mais fácil. O caminho já estava muito mais mastigado para aquele vendedor fazer o que ele faz de melhor, que é o encantamento na loja. Isso funciona para todo mundo que tem loja física. E assim a taxa de conversão saiu de 3, 4 carros que a gente vendia antes por mês para 20, 30 carros. Lembrando que a gente está falando de Mercedes, então não é um volume como Volkswagen, Chevrolet, Fiat, é um volume reduzido de veículos. Então, e volume, números absolutos, é um volume pequeno, 20, 30 veículos, mas proporcionalmente é muito grande. Daí esse crescimento de 300%. Você sai de 2, 3 carros para vender 20, 30 no mês. Essa jornada que a gente fez na Mercedes, ela funcionou muito bem. Esse foi um super case, um super aprendizado aí que a gente teve.
E eu acho que um ponto legal que esses exemplos demonstram é que realmente, olha a diversidade de segmento e de categoria de empresa que esse tipo de WhatsApp Commerce funciona. Então, a gente está falando de uma empresa que são concessionárias, né, que traz o Grupo Ago nessa venda de produtos de alto luxo, né, que é uma venda de uma jornada mais longa, né, de decisão e tudo mais, como também tem da L'Oréal, que é varejo, que é uma compra um pouco mais imediatista, que tem uma outra frente de poder de persuasão, de jornada de compra diferente. Então, isso mostra para quem está ouvindo que é funcional para várias formas, para vários segmentos, para vários tipos de mercado. Então, não, esse não é o que eu trabalho, então não deve funcionar. Eu acho que é legal esse estudo e essa demonstração desses cases, que isso tangibiliza mais esse tipo de forma de você utilizar para cada um para o seu segmento. E aí, trazendo como você já abriu caminhos para essas empresas, eu acho que muita gente também deve ter aquele receio, implementar isso deve ser difícil, deve ser complexo, não vou saber. Então já tem aquela ideia de estou confortável no meu momento e eu não quero algo novo porque vai me dar trabalho. Eu queria que as pessoas entendessem os desafios que você, né, teve dentro dessas jornadas anteriores e o que você acredita, como foi a implementação, né? O que você coloca para a galera que está ouvindo como uma dificuldade ou desmistificar, que é algo que vai gerar um processo, mas que é viável, que é funcional e traz resultado. Então, eu queria te escutar um pouco dessa frente de implementação e desafios. Super. Bom, e agora eu vou contar o outro case, que é o case da L'Oréal, porque eu explico essa parte de desafios que nós tivemos. Basicamente, numa resposta curta, a gente teve dois desafios, que foi pessoas e dados. E eu vou explicar, eu tenho que contar a história para poder explicar. Assim que eu saí da Mercedes, eu recebi os convites da L'Oréal para montar lá essa operação do WhatsApp. Eles estavam, basicamente, a L'Oréal, ali no período já na pandemia, a L'Oréal queria trazer esse modelo do door-to-door das consultoras, que Natura, Boticário, Avon fazem, para o digital. Então, começou com o botão do WhatsApp dentro dos D2Cs da L'Oréal, e era uma operação de atendimento. Então, quando eu cheguei, era uma operação que a gente estava começando a fazer atendimento e a tirar dúvida das consumidoras. E aí, nós identificamos que quando os consumidores passavam por essa jornada dentro do e-commerce, de tirar dúvidas, aumentava em 36% a taxa de conversão do e-commerce. Então, basicamente, você entra no e-commerce, estou com dúvida no que eu vou comprar, clico no botão do WhatsApp, falo com a consultora e eu aumento aí, em média, 36% o ticket, porque quando você fala de produto para pele, você está falando, eu entro lá para comprar só o meu sérum, mas aí você descobre que você precisa também de um gel de limpeza, de um protetor solar. Então, você ia comprar um produto, você sai com 2, 3 produtos, você sai com a cesta completa. Esse é a grande beleza de você falar com o vendedor, que é o que acontece na loja física. Quando você vai na loja física, você entra procurando uma coisa, o vendedor te explica e você sai de lá com mais, sai de lá com aquilo que você quer, mas você entende a jornada completa. Principalmente quando a gente está falando de produtos de beleza. E ali eu vi uma oportunidade da gente transformar essa operação, que era meramente uma operação de atendimento, numa operação de vendas. Ao invés de só tirar a dúvida da consumidora, vamos também vender. Só que para fazer isso, você tem dois desafios. O primeiro desafio, o time, porque a gente está falando de um time de atendimento que começou com umas consultoras, mas era totalmente focado em saque, uma mentalidade, para você formar um time de vendas. Então, a gente teve que treinar pessoas, teve que montar uma célula só de vendas, junto com o time de care, dentro da operação de atendimento, e essas pessoas foram treinadas para vender os produtos. É outra, parece que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é pós-vendas, é fazer um atendimento e resolver o seu problema, é uma mentalidade, outra coisa é venda. É você ter todas as técnicas, habilidades e conhecimento do produto para vender aquele produto. Então, tem essa parte das pessoas. Essa foi a nossa primeira barreira. E para fazer as pessoas venderem, a gente teve que criar também uma corrida de vendas. Se eu tinha vendas, e se eu transformei isso numa célula de vendas, eu preciso ter metas. Então, eu preciso fazer uma corrida de vendas, aí eu preciso montar um programa maior, que era um programa de incentivo, com metas mensais, semanais, diárias, para bater essas metas. E se eu tenho vendas, se eu tenho metas, eu tenho o quê? Dados. Porque como é que eu vou saber que elas estão batendo? Aí vem o nosso segundo grande desafio, que é a parte, caramba, como que eu vou identificar, como que eu vou mensurar que aquele time vendeu e como que eu vou fazer uma corrida de vendas e saber quem vendeu mais, se foi o Thiago, se foi o Matheus, se foi outra pessoa. Eu preciso ter dentro ali do e-commerce algum parâmetro, que não pode ser só o cupom, porque a gente começou, claro, como todo mundo, a gente começou com cupom.
cupom Thiago 10 off, Matheus 10 off, e a gente consegue no e-commerce, na época era Vetex, né? Depois foi para Salesforce, a gente conseguiu identificar. Só que isso a gente fica preso em price off. E aí eu tenho um problema grande com o time de e-com, que é, por exemplo, vamos fazer um price off daquele produto, uma oferta, e aí o que vale? Eu já estou dando um desconto para todo mundo e eu ainda estou dando um desconto ainda maior para quem está no WhatsApp, porque você está usando desconto sobre desconto. O produto já está com 15% off no site, se eu usar o cupom do Thiago, ele vai dar mais 10. E aí a gente tem um problema de margem muito grande com o time de e-commerce, tinha essa discussão. Para não ficar preso nessa questão de cupom, eu tinha que achar uma outra forma de conseguir identificar a venda das consumidoras, metrificar isso. E aí a gente construiu, junto com o time da Vetex, com o time das agências, a gente construiu o Shareable Cart, que era um carrinho compartilhado, nada mais é do que um catálogo, em que a consultora conseguia montar o carrinho e enviar o link para a consumidora, o URL final. E essa URL, basta a consumidora clicar, ela já vai para a página de checkout. E tinha o tracking na URL com os parâmetros. Quem eram BAs e o nome da vendedora. Então, BA, Thiago Freitas. E depois aparecia no Google Analytics, lá no GA, as vendas que foram da BA e cada BA. Então, eu conseguia fazer esse tracking. Claro que aqui a gente está falando do last click, a gente vai entrar na polêmica. Ah, mas tem venda influenciável? Tem. Mas a gente conseguia fazer esse tracking de last click e depois a gente começou a trabalhar outras métricas para poder identificar também a venda influenciável, porque muitas vezes não era naquele link que você comprava, você depois saía e comprava, recebeu a consultoria e depois poderia comprar, enfim, no futuro. Mas o problema da metrificação, sem depender de price off de cupom, estava resolvido. O Shareable Cart me dava o last click de cada uma das vendedoras. E eu conseguia, com isso, fazer o quê? Fazer as metas delas, identificar, a meta desse mês faturou tanto, no mês seguinte dá para faturar mais tanto, dá para fazer um planejamento anual de vendas, dava para fazer essas coisas. Então, esses são os principais barreiras que a gente teve. Montar um time específico para o WhatsApp e montar e ter os dados corretos para a gente poder fazer uma campanha de incentivo que seja justa, né? Não, você bateu a sua meta, e aí eu vou dar o bônus, era dinheiro, né? Então as pessoas ganhavam comissões em cima, então podiam aumentar o salário quase que em 50%. Então você imagina, consultora que trabalhava no WhatsApp, ela tinha um salário X, ela poderia ganhar X mais 50% se ela batesse as metas. A gente tinha metas individuais e coletivas, então a gente começou com meta individual, depois, vamos fazer um misto aqui, você tem uma meta coletiva, que se o time bater, se a operação bater, vocês vão ganhar X. E aí depois tinha o ranking de cada um, e aí o melhor vendedor ganhava mais X. Então a gente, com isso, conseguia fazer uma bonificação muito, muito atrativa para nossas vendedoras, que eram nossas Build Advisors, que nós chamávamos. Pô, maneiríssimo, maneiríssimo. Acho que isso facilita muito o entendimento que, sim, é importante entendermos que existem desafios, não é algo simples no sentido de, isso aqui amanhã a gente faz. Eu acho que é possível você começar a startar de uma forma mais rápida, mas é interessante as pessoas entenderem que não adianta você colocar um novo canal dentro da sua jornada ali, né, de contato, como ponto de contato, além do site, eu até quero falar isso na próxima pergunta, mas é entender que não adianta você só colocar se você não souber metrificar, se você não souber como trabalhar isso dentro de uma jornada de compra que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer. Então, é interessante trazer esses dados, trazer as metas atribuídas, né? Isso dá para fazer, né, muito, muito nitidamente para vários mercados, né? Então, a gente trabalha aqui com a CBF, que tem a venda de cursos no CBF Academy, né, na parte de profissionalizar, né, profissionais aí relacionados à área de esporte, tem o Kinoplex, que tem a parte de venda de ingressos. Então, tem vários nichos que trabalham com essa questão de venda, seja no ambiente físico ou também no ambiente online, que é possível você criar uma estratégia utilizando esse canal saindo só da frente do site. Claro, é importante colocar isso como uma importância, como o Thiago está falando, traz resultado, é benéfico. Acho que todo esse trabalho de investimento de tempo e dinheiro, né, em ferramentas, acho que ele traz retorno que, né, supre muito o investimento aplicado, mas é importante a gente entender que o WhatsApp não é só um canal de saque, não é só um canal de você receber alguma reclamação, ou até um contato ali de um lead para fazer uma compra, mas você pode utilizar ele como um ponto de contato tão importante dentro de uma jornada de compra, que ele vai ser fundamental como outros que você tem dentro da sua estratégia. E acho que trazendo um pouco dessa pergunta relacionada à jornada
E um ponto também que eu queria entender como que vocês aplicaram isso, que é a personalização também. Eu acho que quando a gente fala muito sobre marketing, a gente também tem que entender que a gente, cada vez mais, aí quem lê Kotler, cada vez mais você vai entendendo que sai da massa por uma questão mais individual, vamos dizer assim. Então, como que vocês trabalham dentro dessa linha de WhatsApp Commerce com a questão de jornada saindo dessa frente de só ser saque e a personalização que é fundamental, né, hoje em dia, quando a gente fala de estratégias e vendas apropriadas, personalizadas para cada pessoa e cada necessidade que elas demonstram dentro da sua decisão de compra. Sim, super. Para responder essa pergunta, ela conecta com a jornada e com as fases do projeto. O projeto começa com um projeto de atendimento, ok, otimização do atendimento, através de um canal super famoso no Brasil. Depois ela vai para uma operação de vendas, em que a gente consegue escalar ali o resultado fazendo vendas para as consumidoras, mas ela só consegue uma escala representativa dentro do faturamento do e-commerce quando a gente começa a plugar essa operação de WhatsApp aí dentro do CRM e mais tarde com inteligência artificial, que aí é o bloco que eu vou contar agora, que seria a fase 3 do projeto. O que aconteceu? Quando a gente começou a fazer vendas com as consultoras, a gente já tinha todas as ferramentas, já tinha um programa de incentivo, já tinha o Shareboard, já tinha tudo, a gente começou a fazer as vendas. O próximo passo, que aí veio próximo da Black Friday, foi plugar numa jornada de CRM para fazer contatos com esses clientes. Então, a gente plugou o WhatsApp dentro do CRM, na época era o CRM da Salesforce, para colocar ele dentro de uma jornada multi-channel de SMS, e-mail e o próprio WhatsApp. E aí você começa a fazer jornadas como, por exemplo, carrinho abandonado dentro do e-commerce. O que você faz? Carrinho abandonado, vamos fazer um WhatsApp para recuperar. Aí você manda uma mensagem ativa para o consumidor, olha, você volta aqui, vi que você deixou esse produto no carrinho, quer finalizar sua compra, tem um incentivo a mais. Essa é uma das jornadas que funcionava muito. Jornada de aniversário. É o seu aniversário, parabéns. Isso de forma ativa no WhatsApp, né? Porque até então era só receptivo, a pessoa que entrava em contato com a gente. Quando a gente começou a plugar isso em CRM, a gente começou a fazer disparos ativos, muito segmentados. Então, jornada de aniversário, jornada de recompra, jornada de carrinho abandonado, jornada de recompra de produto, que essa era muito, porque além de você mandar, Matheus, está aqui o sérum que você comprou, pode estar acabando. Você gostaria de comprar mais? Porque a gente já tem um histórico dentro do CRM, que ele comprou aquele determinado produto, a gente sabe que em 13 meses o produto vai acabar, uma semana, 15 dias antes do produto acabar, a gente manda um WhatsApp para você, dizendo, o produto está acabando, quer continuar, quer comprar novamente? Está aqui essa oferta, está aqui esse produto para você poder comprar. E você pode comprar direto pelo canal ali, pelo WhatsApp, ou fala com uma consultora para tirar dúvida, mas a gente fazia isso de forma ativa. Então, essas jornadas que a gente foi criando dentro do CRM, e a gente conseguia pegar pedaços da base também, então a gente fazia, quem comprou o gel de limpeza, o produto A pode se interessar pelo produto B, então a gente ia dentro da base, fazia segmentação. É muito diferente, por exemplo, do e-mail, que a gente geralmente, o e-mail a gente, claro, segmenta, mas é um tiro muito maior, né? Um tiro de canhão. O WhatsApp não, o WhatsApp começou a ser usado com essa inteligência de fazer, quem comprou tal produto também pode ter interesse, então vamos fazer aqui quem tem fit com aquele produto, quem está mais propenso a comprar aquele tipo de produto. Fazer cross-sell, um produto compra outro, ou fazer um upsell, já comprou, compra mais unidades. Toda essa segmentação foi possível quando a gente plugou dentro do CRM, começou a olhar para a nossa base e começou a fazer esses disparos, que eram disparos pequenos, não eram disparos grandes. Até quando a gente fazia uma jornada, por exemplo, com um multi-channel integrado, ele primeiro ia com um e-mail. Beleza, quem comprou com e-mail, ok. Quem não respondeu ao estímulo do e-mail, 24, 48 horas depois, a gente mandava um WhatsApp, trocava de canal. Opa, e as pessoas converteram, estavam no canal que elas gostariam. Isso tudo, claro, tem toda uma questão de LGPD e de pesquisa também, antes de quando a pessoa se cadastra, qual canal que você prefere ser impactado. Mas essas ações e esse nível de personalização, de oferecer o produto certo para as pessoas, você comprou tal produto, pode comprar outro, seu produto está acabando, quer comprar mais, está aqui o desconto. Ou quando a gente tem uma big oferta, que a gente sabe, caramba, quem dentro da nossa base está mais propenso para comprar aquele produto. Vamos olhar em CRM e vamos disparar pelo WhatsApp aquela oferta. Vai fazer o macro, né, no site, a comunicação de que aquele produto está em oferta, vai. Mas pelo canal do WhatsApp, vamos fazer um específico, para um grupo específico, um segmento específico de pessoas. Esse poder de segmentação é que dava muito resultado. E aí a conversão era muito maior, claro, porque a gente está falando com leads bem quentes,
ou que tinham uma super, que já tinham comprado e que estavam abandonados. Também acontecia isso, a gente fazia com pessoas que, eu comprei há 6 meses, eu quero reativar essas pessoas. Como é que é o melhor canal? Pô, se eu comprei há 6, 12 meses, o e-mail não vai ser o melhor canal para eu reativar essa pessoa. O WhatsApp dela talvez seja a última chance que eu tenho de conversar com essa pessoa, porque o e-mail ela já pode ter cancelado a minha newsletter há muito tempo. Então, esses nuances a gente começou, e claro, aprendendo. Isso aqui não foi, caiu assim da noite para o dia, foi muito tentativa e erro. A gente foi testando, foi fazendo testes, o que funciona melhor, o que está performando melhor, até a gente encontrar o caminho que a gente tinha dentro desse canal, as oportunidades. Né? Eu acho isso bacana pra caramba, que até, eu acho que também, eu sempre gosto de, nas aulas que eu dou, como também nessas conversas com parceiros do mercado como você, clientes e tudo mais, eu sempre tento trazer uma analogia para a nossa vida, né, da rotina, do nosso trabalho. E acho que eu vejo muitas marcas, até fiz um post hoje, se não me engano, né? Quem vai estar ouvindo esse episódio já vai ver que o post já tem tempo, mas a gravação foi quando eu fiz o conteúdo no meu LinkedIn, falando sobre essa questão do CRM e disparo de e-mail, né? Acho que tem ainda inúmeras empresas e de diversos tamanhos que utilizam o CRM muito só para disparar e-mail, né? Então tem uma Ferrari, mas não sai da garagem, né? Então você utiliza mal, aproveita a utilização de um CRM na sua, de fato, né, aplicabilidade. Acho que tem muito essa questão cultural também por trás, né, como que as empresas culturalmente estão trabalhando seus dados, suas análises com os seus clientes. Mas o que eu acho mais interessante trazer aqui para essa nossa conversa é o entendimento da utilização ou não utilização do WhatsApp como um canal de venda dessa forma, de você não ser só um canal passivo, né, onde você tem ali contatos no saque, ou quem trabalha com captação de leads e trabalha só de leads que vem através de uma campanha de inbound, outbound, mas a importância de você ter esse canal ativamente, né? Quando eu estava escrevendo a pauta, conversando com o Thiago, eu vi uma pesquisa que fala, em média, a taxa de conversão do WhatsApp é de 4 a 6 vezes maior do que a de e-mails. Então, quem só está utilizando e-mail, será que você não está perdendo uma grande oportunidade de estar faturando mais, trabalhando uma estratégia de WhatsApp mais ativa, né? Trabalhando com esses exemplos que o Thiago está trazendo? Então, trago essa provocação para a gente raciocinar se a gente não está perdendo uma grande oportunidade de olhar um canal como um canal de vendas não passiva, mas ativa, de você estar personalizando suas estratégias, como o Thiago falou, com as suas segmentações, seu olhar bem personalizado para segmentos, né, tipos de públicos e pessoas e seus comportamentos, e não por massa. Vou disparar então uma mensagem em massa para todo mundo. Aí, de fato, você não vai chegar nessa taxa de conversão que você poderia ter, como você também não tem no seu disparo de e-mail, né? Então, eu acho que trazer essa provocação é fundamental para as pessoas saírem da sua zona de conforto de, putz, eu só estava usando o e-mail, eu só estou usando o CRM como uma forma de eu disparar. Cara, está perdendo oportunidade. E a gente está em 2026, 27, 28, e isso aí é para quem trabalhava e-mail em 90, em 2000. Então, acho que é legal a gente trazer essa provocação, porque o mundo está mudando e já temos cases aí incríveis. Eu até quero falar agora sobre isso, Thiago. O que você pode trazer diante dos meses e anos que você já tem trabalhado com o WhatsApp Commerce nessas estratégias? O que você viu de mudança na jornada de compra, né, de como ponto de contato? Se você tem resultados, né, o que mudou na experiência do usuário, dados de aumento de venda, como você já trouxe alguns aqui, que agora, para ficar ainda mais claro, não diante de todo esse tempo que a gente está conversando aqui da importância, mas agora vamos tangibilizar em resultado para as pessoas falarem assim, putz, vou começar a fazer isso agora, porque estou perdendo a oportunidade da minha empresa. Então, agora é o momento da galera ficar assim, agoniada e querer aplicar. Então, traga um pouquinho desses resultados, dessa mudança que aconteceu nessas duas empresas que você aplicou, para a galera visualizar isso de uma forma mais clara. Super, super. Vou aproveitar o gancho que você está falando de erros, vou falar um pouco dos erros e vou falar depois dos resultados, porque antes da gente começar, tem muitos erros que eu vejo empresas grandes cometendo esse erro, que é utilizar o canal do WhatsApp
como se fosse um e-mail. Então, você pega a base toda que você tem e você sai disparando ali aquela oferta do WhatsApp, porque o produto está com um preço, enfim, irresistível, está com frete grátis. Esse é um erro enorme, porque aí a coisa não vai funcionar, até porque o WhatsApp tem um custo para ser disparado, o e-mail tem um custo menor. Então, você vai começar a ter uma queda ali no seu ROAS. O WhatsApp ele é para ser utilizado dentro do contexto certo e na hora certa. Então, se você quer falar com as pessoas, se você quer divulgar o seu produto, a sua oferta, fale na hora certa. Como o exemplo que ele fez. Eu sei que o produto está acabando, eu sei que você já comprou esse produto, eu falo. Ou eu sei que você comprou um produto e agora eu estou fazendo um lançamento de um produto que tem muito a ver, aí eu mando essa mensagem para você. Mas eu mando assim, muito segmentado, com um pedaço da base e depois eu vou aumentando o disparo. Outro erro que as pessoas cometem é o tom de voz. O tom de voz muda. O tom de voz do WhatsApp é tanto que a gente tinha uma preocupação, a gente foi aprendendo isso, começamos a construir assets específicos para o WhatsApp. Porque no início, a pessoa saía recortando foto do produto no e-commerce e saía botando no WhatsApp. E não deu, a gente percebeu que, caramba, se a gente fizer um asset específico para o WhatsApp, no formato do WhatsApp, com o GIF e com as especificações ali do produto, vai converter muito mais, pequenos vídeos, ao invés da pessoa ficar só usando recorte de print de e-commerce para mandar para a pessoa. Então, é um canal, trate como um canal específico, trate um tom de voz, trate os assets que você vai usar os seus disparos. Então, esses são alguns dos erros que eu tenho observado de outras, enfim, marcas que fazem isso também e que podem ser evitados. E agora, falando dos resultados, entrando na parte dos resultados, né, no Grupo Água Mercedes, como eu falei, a gente tinha uma jornada totalmente fria, com leads frios e que convertiam 2, 3 carros assim, por mês. E quando a gente implementou, e aí não foi só o WhatsApp, claro, teve a parte de mídia que a gente teve que refazer, teve a parte do site que a gente teve que refazer, e aí sim, colocando o botão do WhatsApp, completar a jornada, eu digo que foi ali a cereja do bolo, foi colocar o WhatsApp para ter esse filtro dos leads e passar leads mais quentes para os vendedores. A gente teve esse aumento ali de 300% em termos de vendas. A gente teve, obviamente, um aumento na satisfação também dos clientes, então a gente teve clientes mais satisfeitos. O principal nesse ponto foi a satisfação dos vendedores aqui, porque aqui como a gente teve um on-off, né, a gente tem lead online levando para converter no offline, porque no setor automotivo a conversão acontece muito na loja, né, na parte da loja física. Claro, a compra ela já começa lá atrás, né, ela já começa quando você descobre o produto na internet, mas a efetivação ela ainda é muito no físico. E aí o grande métrica minha de satisfação era a métrica que eu tinha com os vendedores. Quanto aqueles vendedores estavam convertendo, quanto que eles convertiam antes, quanto que eles passaram a converter. Por quê? Porque eles passaram a receber leads mais quentes, e eles ficavam muito mais satisfeitos, e mandavam um feedback para o marketing, dizendo, pô, marketing, eu finalmente recebi leads bons, porque sempre tem aquela guerra, né, do marketing está mandando lead ruim, aí o time de vendas, eu não vendo porque o marketing manda lead ruim. Então, esse ruído, ele acabou, porque começaram a vir leads bons. Os leads que não estavam bons voltavam para a consultora para ela esquentar esses leads, aí entra numa jornada aí de CRM, que a gente fazia alguns disparos para ir aquecendo esse lead. Então, a métrica principal é essa de conversão e a métrica dos vendedores, a métrica de conversão de cada vendedor, que foi assim um sucesso que a gente teve. Já numa operação direta, em que a gente tinha, não era uma operação que a gente já vendia online, né, não era uma operação que a gente tinha um intermédio do físico, já no caso da L'Oréal, que a gente vendia direto pelo e-commerce, a gente teve um crescimento nas vendas. O WhatsApp chegou a representar 30% do faturamento de um e-commerce, o CRM como um todo quase 50%, e aí a gente diminui a dependência de mídia paga. Olha o benefício, todo mundo trabalha com e-commerce super dependente de mídia paga, e a gente tem um e-commerce que metade dele vem de CRM, golaço, e aí 25 era e-mail e CRM ali brigando ali por essa fatia do bolo. O SMS bem menos, mas a gente tinha um CRM como um todo, WhatsApp e e-mail, 50% quase do faturamento. Olha quanto que eu economizo de mídia com isso, ao invés de ficar gastando só a mídia paga. Olha como o e-commerce está muito mais saudável. E, claro, a gente tinha métricas da parte de atendimento, de satisfação, então a gente tinha operações com 4 a 4,5 dentro do C7. O C7, lembrando, vai de 0 a 5, né, que mede a satisfação ali com atendimento. E a gente tinha essa métrica, nenhuma operação ficava abaixo de 4, era a régua, inclusive, para você ganhar o bônus. Então, se eu ficasse 3,9, a operação não ganhava bônus, independente de ter batido a meta de vendas, a gente tinha uma meta de qualidade atrelada, precisava ter essa régua de 4, pelo menos uma nota 4. E o NPS como um todo, que aí é a experiência de compra como um todo, não é só a experiência daquele atendimento,
o NPS a gente conseguia manter ele em 9 também. Era uma regra que, no geral das operações, a gente tinha que ter um NPS de 9. Então, assim, coisa que antes a gente sempre teve um NPS bom, né? L'Oréal como um todo, as marcas do grupo sempre tiveram um NPS muito, muito bom. Então, já era um NPS 8, 8,5, já um NPS bem alto. E a gente conseguiu aumentar ainda mais com essa facilidade no atendimento de resolver ali os problemas das consumidoras. A gente tinha um bot, né, que fazia quem era para atendimento, a gente mandava para o time de atendimento, e quem era vendas, mandava para o time de vendas. E essa proximidade, ela ficou muito legal. Então, tem até um depoimento de uma consumidora, que aí, mais do que métricas, né, e números, a gente tem um depoimento no áudio de uma consumidora dizendo que a consultora virou amiga dela. Então, ela, às vezes, entrava em contato só para poder trocar figurinhas e conversar com a consultora, porque é isso, né? O brasileiro é muito social e a ferramenta do WhatsApp acabou tornando um canal de abrir conversas e um canal das pessoas conversarem, falarem, trocarem ideias sobre o produto. E eu acho que mais do que vender de imediato, venda também é relacionamento. Então, você constrói aquela ponte de confiança com aquela pessoa. Ah, minha consultora, não, eu quero falar. Muitas operações, a gente tinha os consumidores chamando o consultor pelo nome. Não, você é o consumidor Matheus? Não, eu queria falar com o consultor Matheus, porque ele que me atendeu da outra vez. Então, você tem exatamente aquilo que você faz no físico. Você chega numa loja para comprar uma camisa, para comprar coisa, procura por aquele vendedor. A gente começou a fazer isso no WhatsApp. Eu acho que essa é uma meta que é incrível, porque você começa a criar essas conexões para fazer vendas futuras e para fazer, não é só vender hoje, né? Vender sempre. Então, acho que essa era uma super métrica também que a gente teve, né? Foi uma super satisfação, super ponto aqui. E legal também que, né, diante da sua fala, eu fui pensando e trazendo conexão até com outros episódios que nós tivemos aqui no FaseCast. Um, por exemplo, do Anderson, líder da Coca-Cola, falando muito dessa importância da gente olhar o nosso ir para o chão da loja, né? Ir para o ambiente físico. Já a gente está falando sobre L'Oréal, que tem um e-commerce, né, com grande potência, mas também vende em ambiente físico, né? A Grupo Ago trazendo essa questão das concessionárias. Então, vocês escutaram uma situação, uma dor, né, dos vendedores, pensaram como que esse canal, que hoje é só a gente raciocinar quantas vezes a gente pega o WhatsApp e entra no WhatsApp por dia. Então, é um canal extremamente rico de troca, de penetração. Então, vocês entenderam uma demanda no mercado, entenderam uma dor também do ponto físico, e em termos de oportunidade também, e trouxeram isso como um canal que você está trazendo os resultados aí e só, né, tangibiliza a importância dele e quanto ele pode trazer de performance para a sua estratégia de marketing. Então, isso eu acho que é bem legal, né, ter essa visão. E um ponto também que eu quero falar, né, a gente trouxe aqui no início esse contexto, né, de como que isso pode ser implementado, a importância, trouxemos os dados, e eu quero falar sobre o futuro também, né? Então, a gente tem falado muito sobre IA, né, toda essa questão da inteligência artificial, mas você trouxe na sua fala agora também sobre a importância de ter essa duplicidade, né? As pessoas, como você, né, falou perfeitamente, né, relacionado a como que as pessoas buscam outras para, né, consultar, para trazer uma conexão, uma escuta. Então, a importância de ter pessoas participando no processo, mas também ter os bots, né, como você colocou, para automatizar, para trazer agilidade, escalar. Então, como que você enxerga o futuro dessa linha do canal WhatsApp? Como que você acredita que isso vai decorrer nos próximos anos? Como que você vê esse canal sendo aplicado, ou vai morrer, ou vai crescer? Qual a sua visão sobre o futuro diante disso? Sim, super. A Meta tem feito um esforço muito grande, né? O Guilherme Horner, que é o head aqui do WhatsApp Brasil, e Latam tem feito um esforço muito grande para que a venda aconteça dentro do WhatsApp, para que finalmente ela aconteça end-to-end ali dentro, que você não precise nem sair e ir para o e-commerce para fazer o checkout, que você consiga fazer ali dentro. Isso hoje já é realidade. Então, o futuro, no curto prazo, eu diria que é você ter a venda toda sendo feita ali pelo canal do WhatsApp, tanto com humanos quanto com inteligência artificial. A gente começou a fazer esse trabalho lá na L'Oréal, colocando um chatbot com inteligência artificial generativa, em que conseguia fazer a venda de produtos, fazer recomendação de produtos e fazer a venda também, porque ele mandava o link para a consumidora.
porque nós tínhamos uma dor que era atender os consumidores 24/7, né? Então, por mais que eu tivesse uma super operação de vendas e que está ali para atender, você tem uma limitação de horário, você tem finais de semana, você tem, enfim, inúmeros dias que os humanos, às vezes, não podem atender, ou seria muito caro ter uma operação nesse porte. Aí a gente partiu para uma solução de ter uma IA em que, quando eu mando um disparo desse ativo, você pode falar com a consultora, você pode seguir conversando com a IA dentro dali do WhatsApp, e a IA vai recomendar o produto para você e vai fazer a venda. Claro, os humanos convertem mais, a gente chegou a metade, a IA convertia, a taxa de conversão da IA era metade da taxa de conversão dos humanos, mas ainda assim era um resultado super positivo, porque ela estava aprendendo, então ela vai aprendendo aos poucos, e também por conta da disponibilidade dela. Esse é um caminho assim, de curto prazo é você ter chatbots com IA e humano trabalhando e vendendo ali dentro do WhatsApp, né? End-to-end. E para o futuro, aí eu já vejo, no longo prazo, eu já vejo o WhatsApp se tornando cada vez mais relevante dentro do e-commerce, e vejo também os grandes modelos como o ChatGPT, o Gemini, o Claude, tendo a venda conversacional lá dentro. Então, o WhatsApp não só se consolida como um canal de venda, mas você começa a vender dentro dessas grandes plataformas e elas se tornam um marketplace. Então, hoje a gente tem Amazon, a gente tem Mercado Livre, a gente começou teve um projeto que eu participei que a gente colocou um WhatsApp dentro da Amazon para tirar dúvidas das consumidoras para aumentar a venda lá dentro. O próximo desafio, o futuro aí mais médio e longo prazo, é vender lá dentro dessas plataformas, através do conversacional, ou embarcar essas plataformas dentro do WhatsApp, que a gente está chamando agora de agente e-commerce, né? Então, a gente tem o WhatsApp Commerce, que é vender dentro do WhatsApp, e a gente muito em breve vai estar com o agente e-commerce, que é ter um agente lá dentro do ChatGPT que consiga explicar sobre o seu produto, consiga entender o que você quer e que consiga fazer essa venda por ali. Isso vai acabar com o e-commerce? Não, o D2C vai continuar, o Marketplace vai continuar, é só uma fragmentação. Assim como o WhatsApp não acabou com o e-commerce, é só um canal, mais um canal, e você tem que estar presente em todos esses canais, Marketplace, D2C, WhatsApp, e mais um que vai vir no futuro, que é o agente e-commerce, que são essas grandes plataformas que você vai simplesmente conversar, pedir, ele já sabe o que você quer e você vai comprar por ali. É dessa forma que eu vejo o curto e o médio e o longo prazo. Perfeito. E eu acho que isso é legal também, que tem muita, culturalmente, alguns clientes, e na nossa vivência de mercado também, eu trabalho mais de 15 anos também na área de publicidade e marketing, e a gente vê muito isso acontecendo para quem é de performance, para quem é líder de marketing, muito essa questão de uma coisa substitui a outra, né? Não, então para tudo e vamos fazer isso. Então para tudo, para o aplicativo que eu estava montando para fazer isso. Não, gente, como o Thiago falou, são fragmentos, né? São pontos de contato facilitadores para você estar ali aproveitando a oportunidade e fazendo a venda, seja por um, por outro, mas dando a oportunidade de outras vendas acontecerem e você não perder a oportunidade. Então, acho que são complementares, né? Então, como o Thiago falou, eu acho que é legal, diante de todos esses cases que a gente demonstrou aqui no nosso episódio, que infelizmente estamos chegando no final, entender que a gente tem um ponto de partida para quem ainda não implementou, não está vendo isso como uma oportunidade, começar a estudar, mas não só começar a estudar o WhatsApp Commerce, mas já estudando que tem evoluções dele, né? Como o Thiago comentou do chat GPT, de qual IA que você for trabalhar, mas os agentes commerce, né, que estão sendo aplicados já estão sendo estruturados para, né, daqui a pouco ser mais um canal de venda. Então, acho que é isso. A gente vive num ciclo de evoluções, né? Então, a gente tem que estar sempre antenado, implementando, testando, voltando a implementar, testar. Então, acho que é importante a gente ter essa visão de que ficar acomodado com os canais que a gente sempre fez, eu acho que você está perdendo uma grande parte no mercado de oportunidades, vamos dizer assim, né, de venda, que você, com certeza, talvez, vamos dizer assim, talvez seu concorrente já esteja fazendo e você está perdendo essa oportunidade. Então, trazendo para quem quer, né, implementar, vamos dizer assim, quer evoluir nas suas estratégias, eu queria que, como pergunta final aqui, escutar o que você traria de dica, de sugestão, de algum ensinamento, além de todos os outros que você já deu,
para as pessoas falarem assim, pô, beleza, agora ponto de partida é aqui, vou caminhar para cá, escutei a dica e os cases que o Thiago trouxe. Quais são os pontos principais que você traria aqui para quem está ouvindo, tentar sair desse ponto zero para o ponto um e degrau a degrau? Sim, super. Começar pequeno e testando. Assim, pode parecer clichê, né? Começa pequeno, depois vai evoluindo, mas eu vou explicar e dar alguns pontos para que seja bem, bem prático. Começa pequeno. Como é que eu começo pequeno? Pega um vendedor só. Ou se você for um micro, se o negócio for muito pequeno, você mesmo faz. Só que começa fazendo com inteligência. Você não vai precisar de cara contratar uma plataforma para fazer isso. Começa já no WhatsApp Business. Então, você já tem uma diferenciação. Você tem 3 camadas, né? O WhatsApp todo mundo usa, o pessoal, o WhatsApp Business e o API. Pega o Business, vamos profissionalizar o Business. O WhatsApp já te dá essa oportunidade de você colocar mensagens programadas, já te dá a meta, está desenvolvendo o próprio chatbot ali dentro para atendimento. Então, você, antigamente, só conseguia mandar mensagens programadas. Agora, você já tem um mini chatbot de atendimento. Pensa, antes de sair fazendo, qual vai ser o tom de voz. Pensa em criar os assets, das fotos boas do produto que você vai fazer. Pensa no teu script de vendas. Pensa nisso tudo. Pensa no horário que você vai atender. Qual é o melhor horário? Vou atender de 9 às 18? Não sei. Olha para dentro de casa, vê qual horário que o seu e-commerce tem maior audiência para poder desafogar o tráfego ali ou para poder aproveitar e surfar nesse tráfego. Porque de início, você não vai fazer mídia, você não vai sair fazendo campanha para poder trazer tráfego para o teu canal. Não, você vai pegar o tráfego que você já tem no seu e-commerce, você vai identificar, é de manhã, é à tarde, é à noite, porque você não vai querer montar uma operação de 9 às 18, você vai ter que fazer escala, vai ter que pensar em fim de semana. Começa pequeno, só tem um vendedor, bota o vendedor 4 horas, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, o horário que vende mais. E aí começa a fazer e começa testando. Aí depois, muito importante, tão importante quanto pessoas e ali, o processo que você vai montar, são as ofertas. Quais são as ofertas que você vai fazer? Eu só quero vender porcaria, só quero vender coisa que está no meu estoque há 60, 90 dias que eu quero desovar. Talvez não funcione. Começa a testar o que eu quero fazer, que tipo de produto eu vou vender por esse canal. Produto que sai fácil, talvez eu precise dar mais desconto ou dar frete grátis ou pelo WhatsApp. Não, então pensa no calendário que você vai fazer de ofertas, pensa nas ofertas que você vai ter para aquele canal, tem que ter ofertas específicas, não adianta. Então, não adianta ter a mesma oferta em todos os canais, então eu vou ter uma oferta maior, mais agressiva no meu e-commerce, eu vou ter uma oferta no WhatsApp que vai ser um diferencial, ou às vezes eu não vou dar oferta, às vezes eu não vou ficar brigando por preço, vai ser um mimo. Tinha alguns e-commerce que a gente não fazia quase price off, não era cupom de frete grátis. O que a gente fazia era um mimo. Então, se você comprar pelo WhatsApp, você vai ganhar uma necessaire. Caramba! Então, só comprando pelo WhatsApp você vai ter a necessaire. Então, eu estou agregando o valor. Eu não estou usando o WhatsApp só como um canal de dar desconto, dar frete grátis. Não. Compra pelo WhatsApp que você vai ganhar um brinde. Você comprou um perfume lá de 60 ml, você vai ganhar o de 20, de 15 ml. Você vai ganhar uma necessaire, você vai ganhar um brinde a mais. Você consegue fazer isso. E, às vezes, dentro do seu calendário de trade, que são os produtos que você tem, que você quer que a pessoa teste, você pode usar o WhatsApp como um canal também de teste. A pessoa comprou o produto A, que é o seu produto que mais vende, eu quero dar um brinde para a pessoa do produto que eu estou lançando agora, para ver se a pessoa experimenta e gosta, e se ela experimentar e postar, aí você dá mais alguma coisa para ela. Então, usa o WhatsApp com essa inteligência. E isso é começar pequeno, isso é escalar. Aí bota um vendedor, dá resultado, você vai ver que vai ter um monte de pedido, aí você bota mais gente, aí vai colocando mais gente, vai escalando. Mas hoje, eu digo que está muito tranquilo, porque hoje você consegue, pelo menos na parte do atendimento, ter esses bots que são baratos, não precisa contratar uma plataforma. Depois você vai precisar ir para a API, vai ter que ter plataforma. Mas no início, você pode botar um bot que responde, porque o principal é você está ali disponível para responder 24 horas, ou você não está. O jogo da conversão, a conversão, ela vai, a cada 1 hora que você demora para responder, a taxa vai cair, né? A 20, vai para 15, vai para 10, a taxa vai só diminuindo, a taxa de conversão, até que você quase que zera e não consegue converter, quanto mais passa o tempo. Então, para você responder rápido, uma resposta automática, um bot do WhatsApp que a Meta disponibiliza, já é o suficiente. Ou você cria hoje você tem plataformas que te ajudam a criar, coloca para você responder logo, para você já mandar, já dar uma notícia, já mandar um link de um catálogo que você tem para as pessoas poderem consultar e comprar. E aí, o seu vendedor, assim que chegar na segunda-feira, já vai ter um monte de pedido ali, para você só priorizar esses que já falaram com você no fim de semana, porque você não vai ter uma operação no fim de semana no início, entendeu? Então é isso, é começar pequeno dessa forma.
Não, acho que isso é fundamental a galera entender, que não é algo extraordinário no sentido de complexidade, né? Eu acho que é possível você começar menor, né, como um MVP, onde você implementa, vai entendendo onde encontra gargalos, vai lapidando, e agora está perfeitinho. Vai, sobe perfeitinho, eu não gosto nem de usar esse termo, porque às vezes a gente quer a perfeição e a gente Tá acha que funcionando? tá funcionando? Escala, sobe mais um degrau. E aí vai subindo, agora já está fluindo, já estou trazendo, né, uma receita, aí você aplica para uma questão de API, de toda uma estrutura de ferramenta e fornecedores, se você precisar terceirizar alguma questão ou internalizar, tendo mais presença em time para operar esse canal de uma forma mais próxima. Então, aí você vai escalando o seu negócio. Mas é isso. Não existe, nesse caso, uma complexidade que você pensa assim, não é para mim. Acho que não é para mim se você não quiser. Acho que eu diria nesse sentido. Então, creio que, eu acho que com todos esses exemplos, números, resultados, e toda essa explicação desde o início até agora, trazendo essas dicas finais, eu acho que todo mundo que está escutando vai conseguir entender que existe uma oportunidade latente que a gente pode aproveitar, independente do tamanho da sua empresa. Então, Tiagão, obrigado por compartilhar. Você já tinha trazido esses cases em alguns encontros que a gente teve, e eu, na hora, falei, cara, isso precisa ser compartilhado, né? Acho que foi a primeira coisa que eu falei. E tem muito a ver com o nosso Fazecast, né? Essa ideia da gente compartilhar experiências, fazer outras se inspirarem. Então, queria muito te agradecer pela sua participação, por esse tempo, por essa demonstração da sua jornada. Eu acho que foi muito rico. Para quem quiser absorver e aplicar, está muito claro quais são os caminhos. Então, obrigado por ter participado aqui do nosso Fazecast e coloco essa parte aqui final do nosso episódio para você, né, disponibilizar suas redes, fazer sua consideração final, colocar o que você achar mais pertinente aí para a gente fechar esse episódio maravilhoso que a gente fez aqui agora. Maravilha, super. Obrigado, Fase 2, obrigado, Matheus, pelo convite. Quem quiser me seguir em qualquer rede social, é Thiago Luiz Freitas, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, TikTok, é sempre Thiago Luiz Freitas. Tá bom? Obrigado, espero ter contribuído aí com insights e principalmente com incentivando as pessoas a começar. Perfeito, Tiagão. E fechando aqui nosso episódio, coloco também à disposição a minha rede social, Matheus Nascente, seja no Instagram ou no LinkedIn. As redes também da Fase 2, nossos canais principais aqui são, né, também o LinkedIn, nosso Instagram, nosso site. Então, coloco super à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma forma de, né, alguma necessidade de aplicar isso dentro dos seus negócios. A gente está super aqui próximo a vocês para tentar ajudá-los. Agradecer mais uma vez, Thiago, pela participação e ficamos aqui com o nosso episódio incrível aqui com todos esses cases, esses ensinamentos que o Thiago nos trouxe e desejo a vocês todo sucesso, estamos aqui à disposição para qualquer tipo de conversa e até o próximo episódio. Valeu, galera!